possibilidade de rever esse contrato. Isso está junto, colado com o princípio da obrigatoriedade. Aliás, ele decorre do princípio da obrigatoriedade do contrato. Então não há exceção ao princípio da obrigatoriedade contratual por força destas figuras. E sim a decorrência do princípio da obrigatoriedade contratual, que são estas certas e determinadas figuras. Tá claro, gente? Vamos tratar aí um pouquinho de classificação dos contratos. A par das classificações aí, aqueles termos clássicos de classificação contratual, unilaterais, bilaterais, gratuitos, onerosos, enfim, essas classificações mais basais, gostaria de tratar um pouquinho com vocês da classificação dos contratos em comutativos e aleatórios. Contrato comutativo, acabamos de falar aí, sinalagma comutativo. O contrato comutativo é aquele contrato que não envolve risco. Então, um contrato é comutativo quando eu tenho prestação e contraprestação, e eu já sei com a prestação paga exatamente qual será a minha contraprestação. A situação, então, é de ausência de risco. Mas o contrato pode ser um contrato aleatório. O contrato pode ser um contrato aleatório. Contrato aleatório é aquele contrato de risco, alea. Lembra lá da expressão alea jacta est, a sorte está lançada. O contrato aleatório é o contrato de risco. O contrato aleatório é previsto nos artigos 458 a 460 do Código Civil. 458 a 460. 3 são as possibilidades de risco no contrato. Então, o contrato em regra é comutativo. Ele será aleatório quando houver disposição expressa sobre isso. Então, 3 são as possibilidades de risco no contrato. Um contrato pode ser aleatório por força da existência da coisa. Então, o contrato pode ser um contrato de risco quanto à existência da coisa. Um contrato pode ser aleatório quanto à quantidade da coisa. E um contrato pode ser aleatório quanto à sujeição ao perecimento da coisa. Quanto à existência da coisa primeiro, olha só, o termo latino lá, emptio spei, que define a aleatoriedade do contrato quanto à existência da coisa. Imaginem só que eu quero comprar um bezerro na fazenda do José, só que esse bezerro ainda está dentro da vaca. E eu só quero comprar esse bezerro por força da vaca e do touro que inseminou, do sêmen que foi inseminado na vaca. Porque é de um touro campeão de diversas exposições, e eu quero comprar aquele bezerro. O bezerro não existe ainda, gente. Ele não nasceu ainda. Eu posso comprar algo que não existe ainda? Claro que posso. Só que eu posso assumir o risco da existência da coisa. Esse risco quanto à existência pode ser livremente assumido, desde que seja expressamente assumido. Então, em todo e qualquer contrato aleatório, marquem bem isso, contratos aleatórios, em todo e qualquer contrato aleatório, só há alea no contrato, risco no contrato, se for expressa a possibilidade do risco. Não há presunção de assunção de risco. O sujeito só assume risco expressamente. Não há assunção tácita de risco, assunção de risco por presunção. Então, eu posso assumir o risco quanto à existência da coisa. Olha, ô José, por quanto você vai vender esse bezerro na hora que o bezerro nascer? Olha, a inseminação da vaca foi de um touro que é campeão, a vaca também é linhagem pura, não sei o que lá. Eu vou vender esse bezerro aqui por 15 mil reais na hora que ele nascer. Por 15 mil reais. Então eu vou te fazer o seguinte, antes dele nascer, eu te compro ele por 8 mil. Qual é o meu risco? O meu risco é que esse bezerro seja natimorto, que ele não nasça, ou que ele nasce e morre em 5 minutos, ou que ele venha defeituoso. Esse é o meu risco. E aí ele não vale nem esses 8 mil. E qual é o risco do José? Porque deve haver um risco recíproco.
O risco do José é que esse bezerro tenha nascido tão bom e puro de linhagem que ele pudesse vender esse bezerro até por 20 mil. E eu comprei o bezerro por 8 mil antes do bezerro nascer. Mas assumi o risco quanto à existência desse bezerro. Tá claro? Então, pode haver essa assunção de risco quanto à existência. Só assunção de risco quanto à existência? Não. Pode haver uma assunção de risco quanto à quantidade. Então, imaginem os senhores que eu chego lá na fazenda do mesmo José e falo assim, José, eu quero comprar a sua próxima safra. Eu posso comprar a próxima safra de café ou de milho do José? Eu sei quantas sacas de café ou de milho essa safra vai dar? Eu não sei ainda quantas sacas nós vamos ter no momento em que ocorrer efetivamente a safra. Mas eu posso assumir o risco quanto à quantidade? Claro que posso. Eu imagino a base do valor que eu vou pagar e assumo o risco quanto à quantidade e pago. Ora, se nada vier do café ou do milho que foi comprado, óbvio que o José vai me devolver o dinheiro. Porque eu não assumi o risco da existência. Eu assumi o risco da quantidade. Algo tem de haver de café ou de milho e ele tem de me pagar. Ainda que seja muito pouca quantidade. E por fim, o último risco possível de ser assumido é a sujeição ao perecimento. A possibilidade de risco quanto à sujeição ao perecimento. Aquela situação específica, em que o sujeito compra um bem que está sujeito a perecer. Então, o Pons de Miranda dá o exemplo, que até hoje é válido, que é aquela situação em que o sujeito compra uma mercadoria que está vindo de navio para o país. Só que ele recebe lá a informação de que uma forte tempestade pode afundar o navio. O que ele faz? Ora, ele faz uma policitação, uma oferta pública, coloca no jornal. Se nada vier do café ou do milho que foi comprado, óbvio que o José vai me devolver o dinheiro. Porque eu não assumi o risco da existência. Eu assumi o risco da quantidade. Algo tem de haver de café ou de milho e ele tem de me pagar. Ainda que seja muito pouca quantidade. E por fim, o último risco possível de ser assumido é a sujeição ao perecimento. A possibilidade de risco quanto à sujeição ao perecimento. Aquela situação específica, em que o sujeito compra um bem que está sujeito a perecer. Então, o Pons de Miranda dá o exemplo, que até hoje é válido, que é aquela situação em que o sujeito compra uma mercadoria que está vindo de navio para o país. Só que ele recebe lá a informação de que uma forte tempestade pode afundar o navio. O que ele faz? Ora, ele faz uma policitação, uma oferta pública, coloca no jornal, dizendo que aquela mercadoria que ele tem no navio que vale 50 milhões, ele está vendendo, por estar sujeito ao perecimento, ele vai colocar isso expressamente, porque esse risco tem de ser assumido de maneira livre pela pessoa. Por estar sujeito a perecimento, ele vende aquela mercadoria por 5 milhões, por 10% do preço. Pode fazer isso? Claro que pode. Isso é um contrato aleatório quanto à sujeição ao perecimento da coisa. A coisa está sujeita a perecimento, ele vende mais barato. É isso que vai ocorrer. O que é que rompe o contrato aleatório? O que rompe o contrato aleatório é o agravamento imotivado do risco. Então, até o motivado é demais aí, porque ainda que ele seja motivado, o que ele efetivamente não pode ser, o que ele tem de ser é avisado. Não pode haver agravamento puro e simples do risco. O agravamento do risco pode ocorrer de diversas maneiras. Imaginem só, comprei o tal do bezerro, assumi o risco quanto à existência, gente. Se o bezerro não vier a existir, eu paguei do mesmo jeito, tá claro? O dono da fazenda vira para o criador e fala assim, não alimente mais o bezerro, a vaca, porque o bezerro está vendido. Ele está agravando o meu risco daquele bezerro ser natimorto. Ele está agravando o meu risco daquele bezerro não existir. Esse agravamento de risco é má fé. Isso rompe o contrato aleatório, é claro, é inadimplemento culposo. Situação em que ele vai me devolver valor pago, mais perdas e danos. E aí as perdas e danos, dano emergente, lucro cessante, perda de uma chance e dano moral, como a gente falou na nossa aula anterior. Tá claro? Então, tem de ficar muito atento. Pode haver agravamento do risco no contrato aleatório quanto à quantidade? Claro que pode. Comprei a próxima safra de café.
O sujeito já vendeu a safra e fala, pode parar de irrigar a safra, a plantação. Não precisa mais irrigar. Já está vendida a safra. Ele está agravando o meu risco de menor quantidade ainda advir daquele contrato. É uma situação de agravamento de risco que rompe o contrato aleatório. Ele vai me pagar devolução de valores pagos mais perdas e danos. Tá claro? E na sujeição ao perecimento? O sujeito já sabe que o navio já afundou. Para não perder todo o patrimônio, perder só uma parte, ele lança uma policitação falsa, não é? Agravando o risco, rompendo o contrato aleatório, dizendo que a coisa ainda existe e que está sujeita a perecimento. Está agindo de má fé. Situação em que necessariamente haverá o rompimento do contrato aleatório. Nessa situação específica, nós teremos a possibilidade de pleito de devolução de valores pagos, mais perdas e danos. Está claro? Além dos princípios contratuais e dessa classificação específica dos contratos, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre garantias contratuais. Essas tais garantias contratuais são tidas em boa parte da doutrina como efeitos particulares do contrato. Em que pese a gente trate aí de efeitos particulares do contrato, né, a gente prefere tratar sobre a terminologia garantias contratuais ou garantias nos contratos. Né. O alienante, ele é obrigado a garantir o contrato. Né, e o alienante garante esse contrato como? Garantindo a coisa transmitida e garantindo o direito transmitido. Então, são duas formas de garantia. Ele é obrigado a garantir a coisa que ele transmite e ele é obrigado a garantir o direito que ele transmite. Quanto à coisa que ele transmite, qual é a garantia dada? É a garantia sobre vícios redibitórios. Então, quanto à coisa transmitida, o alienante garante sobre vícios redibitórios. O que é um vício redibitório, um vício de redibição? Olha, basicamente, três são as possibilidades de classificação do vício, do defeito na coisa. Primeira classificação, vício aparente. Além do vício aparente, a coisa pode ter um vício oculto. Além do vício aparente e do vício oculto, a coisa pode ter um vício oculto de difícil percepção. Então imaginem só que o sujeito vai comprar um automóvel, e na hora que ele chega na casa do outro para comprar esse automóvel, ele vê que o capô do automóvel tem uma amassada ali. Que tipo de vício que é esse? É um vício que se constata em exame elementar da coisa. Logo, é um vício aparente, porque se constata em exame elementar da coisa. Mas pode ser que a gente tenha um vício oculto na coisa. Por exemplo, o chassi do automóvel está torcido. Não sei que ele leve em algum lugar, aquele sujeito olhe de maneira profissional, né, e analise, ele não vai descobrir isso, se não for efetivamente visto como aparente esse vício. Esse é um defeito ou um vício oculto da coisa. Ele está lá, ele já se manifesta, mas é difícil percebê-lo. Né? Mas ele já está gerando seus efeitos, né, já está tendo consequências. O vício oculto de difícil percepção, que é essa terceira classificação, é aquele vício que, além de oculto, ainda não se manifesta. Além de escondido, ainda não se manifesta. Por exemplo, imagina que esse mesmo automóvel foi pintado numa temperatura inadequada e depois de 3 anos a pintura do automóvel vem a rachar inteirinha. Pode acontecer? Pode. Enquanto não rachar a pintura, o sujeito não sabe que existe esse defeito. Não sabe que existe esse vício. Ele pode fazer o exame que ele quiser, que ele não vai saber. Imagina que a dispensa de esgoto de uma casa, a tubulação, no momento da construção da casa, foi construída numa angulação equivocada. Pode passar 10, 15, 20 anos, uma hora aquilo vai ceder e vai gerar um prejuízo danado. Mas este foi um defeito de projeto. Já estava lá o defeito no momento da alienação da coisa. No entanto, ele não gerava efeitos, né? Ele não gerava consequências ainda. Tá? Mas ele sempre esteve lá, aquele defeito sempre esteve lá. Vício redibitório, só é possível se alegar o vício redibitório para vícios ou defeitos
ocultos ou ocultos de difícil